Meus irmãos, livro do Êxodo no capítulo 14. Livro do Êxodo, capítulo 14. Nós temos ao longo dessas semanas, e vamos fazer isso por 7 semanas, essa é a terceira, conversar sobre a sabedoria de Deus nos tempos e nos momentos de deserto. Lembrando que não é se entraremos em desertos, é quando entraremos em desertos. A grande pergunta não é se nós passaremos por momentos de deserto, é quando passaremos por esses momentos. E o que nós estamos didaticamente estudando ao longo das semanas é que o que o povo de Deus faz quando é levado por Deus no deserto. Nós estamos do lado de cá da aliança. Nós estamos na nova aliança. Nós não estamos na antiga aliança. Nós estamos do lado da aliança em que este é o meu corpo e este é o meu sangue. Nós não estamos do lado de lá da aliança, quando Moisés e os profetas é quem nos guiavam. Hoje nós temos Cristo. E a pergunta que nós precisamos fazer é, quando olhamos para o povo de Deus no deserto... Que bom te ver, meu amor. Seja bem-vinda. Gente, Michele é uma querida. Depois vocês dão um beijo na Michele. Vocês todos são queridos. A Michele é muito querida. Que bom te ver. A grande questão é, quando nós olhamos a espiritualidade cristã, olhando a espiritualidade do povo de Deus no Antigo Testamento, o que é que a gente pode aprender hoje? Como nos desertos que somos colocados hoje, como é que a gente vai lidar não com desespero, com incredulidade, com medo, com crendice, com tá amarrado, chocapeta, mas olhando com sabedoria de Deus, para discernir os tempos e as épocas, e tomarmos sempre as decisões que precisam ser tomadas nos momentos de deserto. E é isso que a gente tem conversado. Hoje, e aí a gente está estudando a jornada de Israel, o povo de Deus, por aquele deserto, naquela ocasião. E hoje, eu quero conversar com vocês sobre como é que a gente age com sabedoria de Deus no deserto, quando não existe para onde ir. O que a gente faz? Quando a gente não tem opção, quando a gente não sabe para onde ir, quando a gente não tem o que fazer, quando nem decidir a gente pode, quando qualquer coisa que a gente faz, a gente não sabe o que fazer. Eu tenho certeza que não sou só eu que sou colocado nessas circunstâncias e vocês também. Então vamos dar uma olhada no livro do Êxodo, no capítulo 14, e eu queria ler com vocês. Lembrem-se que nós estudamos Êxodo 12, 13 e hoje vamos para Êxodo 14. A gente está entrando no deserto. E eu vou conversar com vocês sobre a passagem e até a saída dele no Deuteronômio ao longo de mais algumas semanas. O texto bíblico diz o seguinte para nós, no livro do Êxodo, no capítulo 14. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hairote, em Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, de fronte a Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração de Faraó, e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do Faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então, o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas sair e perdemos os nossos escravos.
Então, o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do Faraó, os cavaleiros, infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Hairote, de fronte a Baal-Zefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés... Gente, isso aqui é muito forte. Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que vocês veem. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim, Moisés? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, Moisés, eu endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão. E eu serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e os seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe as trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca. Com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, as águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e a outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas! O Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros.
Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, todo o exército de Faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e a outra à esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios. E os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Vamos orar, meus irmãos. Pai, como é bom ouvir sua palavra. Como é bom saber que o mesmo Deus que agiu lá atrás continua agindo hoje. O Senhor é o mesmo, o Senhor não mudou. E se a gente parar aqui, Senhor, obrigado, porque a gente já viu que o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Mas a gente tem algumas coisas nas nossas vidas que precisam de luz. Senhor, por favor, tem misericórdia de nós. Ilumina o nosso coração, a nossa mente, para a gente discernir sua voz, a palavra do Senhor, para os nossos corações serem uma terra boa para ouvir sua palavra, e a gente poder sair daqui, Senhor, cheio da presença do Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, tem uma coisa que acontece com a gente chamada autossuficiência. Autossuficiência. Autossuficiência não é autodeterminação, ok? Autodeterminação é uma coisa, autossuficiência é outra coisa. E eu não estou falando de autossuficiência no sentido de que eu pago as minhas contas. Isso é normal, a vida adulta tem disso mesmo, né? Tem que pagar boleto, está tudo certo. Não é disso que a gente está falando, não. O que a gente quer dizer é o seguinte: nós somos seres autodeterminados, nós precisamos ter responsabilidades na vida. Então amanhã de manhã vocês vão acordar cedo, a gente que tem filho pequeno tem que cuidar das crianças, a gente tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos negócios, tem que cuidar do trabalho. Essa autodeterminação a gente tem na vida da gente e não tem como fugir disso. Então, como seres autodeterminados, a gente diz sim, a gente diz não, a gente tem julgamentos morais que a gente precisa fazer o tempo todo, se isso é correto, se isso não é correto, se a gente vai para cá, se a gente vai para lá. Tem a ver a autodeterminação com a nossa capacidade de fazer escolhas diárias, que são coisas que a gente faz o tempo todo. Agora, por vezes, a autossuficiência não é isso, e não é disso que a gente está falando. Você quer ver? Muitas vezes você e eu dizemos algumas frases que mostram mais sobre o nosso coração do que a gente podia imaginar. Nós somos excepcionais juízes da vida alheia. Então a gente olha, por exemplo, a alguém que está com problema com seus filhos e a gente costuma falar bem assim: filho meu, não faz isso não. Vocês já viram isso? Vocês já viram assim, ó, lá em casa não é assim não. Não. Na sua casa, na sua casa é assim. Lá em casa não. Se fosse comigo. Aí às vezes a gente tem problema e a gente olha para a vida das pessoas e a gente se assenta na cadeira de Faraó e a gente começa a julgar a maneira com a qual elas são, o que elas fazem, a maneira que elas pensam, sem levar em conta a idade, a sabedoria, a maturidade, sem levar em conta o conhecimento, a quantidade de informação. Porque no final das contas, sabe o que isso está mostrando? Simplesmente a nossa arrogância e a nossa capacidade de acharmos-nos autossuficientes. A gente olha as pessoas e a gente diz: se fosse comigo não era assim. Irmãos, não tem nada mais pecaminoso do que isso. Por quê? Porque a vida não está no controle de nenhum de nós. Nem meu, nem seu. Nós não sabemos o que vai acontecer nem daqui a meia hora com a gente. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 1 hora, 1 dia, 2 dias, 3, nós não sabemos.
Nenhum de nós que está aqui tem controle sobre nada da nossa vida. Nós podemos tomar decisões éticas, morais, podemos tomar decisões com sabedoria, podemos cumprir a autodeterminação que nós temos que cumprir no dia a dia, mas nenhum ser humano tem controle sobre nenhum processo que acontece. Nós não somos autossuficientes, mas a soberba faz com que a gente se ache mesmo melhor do que os outros. A soberba faz com que a gente se ache autossuficiente. Rômulo, por que você está começando com isso? Porque eu tenho uma afirmação para dizer sobre Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14 é um texto que existe para, antes de consolar o nosso coração, Êxodo capítulo 14 existe para humilhar a gente. Porque o mesmo Deus que leva Israel para o deserto, então aqui a gente já começa a pegar esse discurso neopagão do nosso tempo, que é o que a gente vive, esse neopaganismo, e pegar esse evangelicalismo maluco da nossa geração e jogar por terra. Porque nem todo deserto é fruto de atividade do diabo ou porque você fez alguma coisa errada. Nem toda dificuldade que a gente passa na vida é porque é ação do demônio. E eu ouço isso o tempo todo. Tem gente que vive amarrando o diabo. Eu não sei que tanta corda que vocês arrumam para amarrar o diabo desse jeito. Furou o pneu do carro, amarra o diabo. Queimou, como é que é o nome? A resistência do chuveiro, sai Satanás. Levantou com o pé esquerdo, amarra o cão. E aí da hora repreendendo o demônio. Porque tem gente, não que não seja, e às vezes é Satanás mesmo, a gente tem que ter discernimento espiritual. Mas o meio evangélico brasileiro é tão maluco que os cristãos adoram mais Satanás porque só falam do diabo. Eles adoram mais Satanás do que confiam no poder de Jesus Cristo. É de uma paranoia maluca. Por outro lado, o neopaganismo do nosso tempo, eu estou chamando ele, na verdade nem sou eu, é o Francis Schaeffer, que está chamando de neopaganismo, porque nós temos uma visão pagã na pós-modernidade de que se eu ando direito, se eu faço tudo certo, se eu sou um homem moral, se eu sou bom, se eu faço só coisa boa, eu vou atrair. E ainda é assim. Não, só fala coisa boa que você vai atrair coisa boa. Quem fala coisa ruim só atrai coisa ruim. De onde vocês tiraram isso? Atrai? Tem energia? Não, o mundo é energia, menina. O mundo é energia, atrai coisa boa. Que papinho de conversa fiada, hein? Isso é neopaganismo, porque os romanos e os gregos faziam isso 2000 anos atrás. É neopaganismo, que energia o quê? E aí só que a gente envia, vocês ficam comprando curso de coach e fala que é quântico. O cara que falar com você que é quântico é porque ele não sabe de nada do que ele está falando. Porque nem quem criou a teoria do quântico sabe do que está falando ainda. Quem dirá coach picareta? Aí que não sabe mesmo. Não tem ideia. É energia para cá. Irmãos, não. Há coisas na nossa vida que às vezes a gente anda direito, faz tudo certo, toma as decisões corretas. E aí quando você olha, tu está numa podre danada. Você fala, rapaz, como é que eu vim parar aqui? E aí você começa a contar e medir as coisas. E aí você fala, peraí, mas não está encaixando. Por que não está encaixando? É a visão neopagã da gente. E aqui, a mente de vocês é meio dialética. Isso o apóstolo Paulo já ensinou a gente em Romanos 5, 6, 7, 8. Dialético é, ou tudo é sim ou nada é nada. Então o ser humano é assim, ó. Eu não estou dizendo que você não tem que ser obediente, eu não estou dizendo que Deus não é galardoador do que o buscam, nada disso. Estou falando nada disso. Eu estou dizendo que a vida só é mais complexa do tudo é tudo e nada é nada. A vida é mais complexa do que isso. A vida não cabe nas nossas caixinhas do tudo é tudo e nada nada. Ela é mais complexa. Vida não é dialética assim. Ou é tudo sim ou é tudo nada.
Aí já vem vocês, o pastor está relativizando tudo. Não, eu só estou falando da complexidade da vida e dos seus processos. Então, por favor, há momentos em que você é levado para desertos, não é porque você pecou, não é porque é o diabo, não. É porque Deus está querendo quebrar a nossa autossuficiência. Êxodo 14 é sobre um Deus que ama tanto o seu povo, e Ele está formando um povo. E o que é que Deus quer quebrar no seu povo? Eles acabaram de sair do Egito. Pode colocar na tela, por favor, esse mapa que vocês vão guardar para o resto da vida. Eu já recebi tanto comentário desse mapa que vocês não têm ideia. O melhor de todos foi, um irmão olhou para esse mapa e falou bem assim: pastor, eu fiquei assustada quando você mandou o mapa a primeira vez. Eu falei: por quê? Porque foram 40 anos e eles entraram e não aprenderam nada, né? Eu falei: é mais ou menos como a gente. 40 anos rodando no deserto, não aprende nada. Você também é assim ou só eu? Parece que não aprendeu nada. Você se lembra semana passada? Qual foi a nossa conversa semana passada? Porque parece que Deus demora, lembra? Porque se eles crescem na terra de Gósen e eles vão chegar para Canaã em 23 ou 24 dias, é só passar pelo caminho dos filisteus e eles chegam. É rápido. Só que às vezes Deus parece que demora, mas Deus não demora. Deus sabe o que você não sabe e Deus vê o que você não vê. Por isso, aquilo que a gente trabalha como frustração, como privação, o Senhor convidou a gente na semana passada a olhar dizendo assim: Rômulo, será que ao invés de você achar que é frustração e privação, não é proteção e cuidado? Porque você não ia aguentar o caminho. E é isso que eles viram na semana passada. Irmãos, tem tranco que a gente não aguenta mesmo não. E Deus protege a gente na jornada. A gente acha que Ele está demorando, mas não é. E eu convidei vocês semana passada a pararem com esse neopaganismo da danada da porta aberta. Porque crente tem uma paranoia que ele diz assim: Deus abriu porta. Deus abriu porta. Aí Deus abre a porta, você entra na tal da porta e perde a família do lado de cá. Aí Deus abriu porta e parou de ter tempo com Deus. Que porta é essa? Mas a gente se engana. Não tem essa história de porta aberta e porta fechada, pessoal. A vida é feita da gente olhar e tomar decisões embasadas na sabedoria de Deus. Nem toda oportunidade, anota isso, por favor, pelo amor de Deus. Nem toda oportunidade que você tem é para você pegar. Por quê, Rômulo? Porque eu preciso medir a consequência daquilo. Eu vou mudar. Eu vou fazer isso. Eu vou mudar de emprego. Peraí, mas e a família? E a minha vida espiritual? E as finanças? Você tem que medir. Não é toda oportunidade que abriu para ganhar mais, você vai entrar. Foi Deus, hein? Por quê? Porque eu vou ganhar mais. Para com essa macumba gospel. Isso é macumba evangélica. Nós somos discípulos do crucificado de Nazaré. O ressuscitado da Galileia ensinou a gente a olhar a vida e tomar decisões segundo a sabedoria que Ele nos deixou revelada na história da redenção. E não importa aberta ou fechada. Por isso a gente tem toda a Escritura inspirada por Deus. Por isso a gente tem na sabedoria dos irmãos as decisões que a gente toma. Ficou claro? E o que o texto está dizendo? Vocês estão assustados por quê? Vocês estão tudo na porta aberta, né? Bando de macumbeiro gospel. Frustrados. Por quê? Porque fica nessa conversa fiada de porta aberta. Você quer ver uma pior? Deus tem promessa. Deus tem palavra. Deus tem palavra para mim em tal área. Aí lá vai os crentes. Aí dá com os burros na água
E aí, ou Deus está brincando com você, ou meu filho, coisa que ele não está, ou você errou, né? Vacilão. Você errou. Julgou errado, pô. A gente tem que aprender a ter maturidade. Isso é autodeterminação, responsabilidade, medir as consequências para tomar as decisões. Vamos embora que eu não posso ficar aqui o dia inteiro, nós temos que almoçar e... Encomendaram o galeto? Já encomendaram? Pede para atrasar 5 minutos, brincadeira, porque tem Santa Ceia hoje. Ó, então o que acontece? Vocês observaram, eles, ao invés deles irem pelo caminho mais rápido, que nós estudamos semana passada, eles vão pelo caminho mais longo. Só que qual é o problema do caminho mais longo? Observem comigo no capítulo 14, verso 2. Diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto. Aqui, ó. Ai, cadê o meu mapa? Volta para o meu mapa, por favor. Vai voltar agora. Diga para eles para acamparem. Aqui que é o lugar. Acampem aqui. Isso já é um problema. Porque Deus mandou eles para ficarem imprensados. E olha o problema que eles estão, que o texto está narrando para vocês. Olha só. Verso 5. Contaram ao Egito que o povo havia fugido. Então Faraó e seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas sair e perdemos nossos escravos. Então Faraó mandou, olha o problema que está pintado aqui, ó. A turma está acampada aqui. Faraó, verso 7, levou todos os carros de guerra do Egito. Todos os tomahawks que ele tinha. Todos. Todos os drones ucranianos ele levou. Todos. Inclusive 600 dos melhores desse carro. Cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito. E esse perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó e os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram aonde? No acampamento. E agora? 2 milhões de pessoas estão aqui. O maior exército do mundo está vindo encontrá-los. Os melhores manuscritos que eu encontrei, os maiores escritos sobre histórico que eu encontrei dessa passagem, ela tem aproximadamente 100 metros de profundidade. Vocês têm noção do que nós estamos falando? Quanto que a Baía de Vitória tem de profundidade para esses navios passarem? Quanto tem aí, Sérgio, sabe? Mais de 50. Você viu o tamanho dos navios que tem aqui. Então vamos supor que quando você passa na Baía de Vitória, aquilo ali tem 50 metros para aqueles navios passarem. Nós estamos falando do dobro de profundidade. Cara, não dá para nadar. Tem boi, criança, mulheres. O que você faz agora? Eu digo o que você faz, o que Israel fez, ó. Ao aproximar-se o faraó, ao verso 10, os israelitas olharam e avistaram os egípcios e marcharam na direção deles. O que aconteceu com eles? Eles ficaram aterrorizados, morrendo de medo, porque é isso mesmo. E clamaram. E aí o que eles clamaram? Ei, faltou túmulo no Egito para você trazer a gente para cá? Ai, meu Deus. E aí o texto bíblico continua, vocês já sabem o resto da história. Eu só quis trazer para vocês entenderem o problema aqui. Gente, honestamente, tem saída? Não tem saída. Agora pode tirar o mapa, por favor. E eu acho que alguns aprendizados a gente pode tirar desse texto na nossa vida, quando a gente olha para um lado e olha para o outro e a gente também não encontra saída. E seja as coisas mais simples ou as coisas mais complexas. Eu acho que a gente precisa ter discernimento, e o verso 1 a 4, ele ensina uma coisa muito boa para a gente. Anota.
Deus, às vezes, conduz a gente para becos sem saída. Parece simples, né, pessoal? Parece muito simples. Mas Deus mesmo conduz a gente para becos sem saída. O que esse texto está mostrando para nós não é que Israel está perdido. O que esse texto está mostrando para a gente, pelo contrário, é que Israel está sendo completamente guiado. Mas Rômulo, como assim? Eles estão guiados e eles estão sendo guiados para ficarem imprensados entre um exército enorme e o mar? É isso mesmo. Irmãos, em muitas ocasiões, nós somos guiados nas nossas vidas para becos sem saída, e não é porque foi coisa do diabo, e não é porque a gente está em pecado. Nós somos guiados para becos sem saída, e eu acho que isso aqui é muito curioso. Olha o que o texto diz. Verso 5. Verso 4. E então endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Todavia, o que vai acontecer? Eu serei? Qual é o problema aqui? O problema é que a gente vive a vida dia após dia para ganhar dinheiro, ser um sucesso, para que a gente tenha paz pessoal e prosperidade. É a sociedade do bem-estar. Tudo é em nome da nossa felicidade, da nossa realização. E no final, por que é que Israel está sendo levado para um beco sem saída? Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Tem um irmão nosso, duas experiências, uma bíblica e uma pessoal. O nome dele é Apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha o que na carne dele? Ele diz que ele orou, nós não sabemos que espinho é esse, tá? Ele diz que ele orou, era uma dificuldade. Alguns dizem que é um problema de vista, a gente não tem como saber. A Bíblia diz que ele orou quantas vezes para Deus tirar aquilo dele, aquela dificuldade dele. Quantas vezes? Quantas? 3. E o que é que Deus disse para ele? Saulo, a minha graça te basta. Mas tem um outro negócio. O meu poder se aperfeiçoa na sua autossuficiência é quebrada exatamente quando você é levado para o deserto. João capítulo 9 nos ensina uma outra lição enorme. Tem um cego de nascença. Esse cego de nascença está ali, e eu rio todas as vezes que eu leio esse texto, mas eu rio de gargalhar, porque ele é incrível. O cego de nascença está lá. Aí, os fariseus armam um debate, parece o Vilela no Inteligência Limitada, mas eles armam um debate incrível com o cego, porque o cego voltou a ver. Mas a turma, sabe o que eles perguntam? Mestre, por que ele é cego? Os pais dele pecaram? Ou ele? Parece que eles eram evangélicos, né? Os pais dele pecaram? Ou ele pecou? Jesus olhou para eles e falou assim, não, os pais dele não fizeram nada. Nem ele. Ele é assim, para quê? Para manifestar a glória de Deus. Você está preparado para isso? Em muitas ocasiões, o poder de Deus vai ser aperfeiçoado na nossa fraqueza, e em muitas ocasiões são nos nossos desertos que a glória de Deus vai ser para nós e para quem está em volta da gente. Nós estamos preparados para esse tipo de conversa como discípulo de Jesus? Porque a gente vem e ouve que a gente vai andar com Jesus e é só vitória, só vitória, só vitória. Não é não. É para que a nossa vida seja um espelho da glória dele. Irmãos, em muitas ocasiões nós não estamos fazendo nada de errado, mas o Senhor vai levar a gente para lugares desérticos, sem saída,
para que a glória dele seja vista. Vocês amam a glória de Deus? John MacArthur ensina para a gente que a glória de Deus é o que Deus é. Vocês estão preparados para que vocês e eu, a gente morra, mas Cristo nasça na gente, a ponto do mundo poder olhar para nós e a gente dizer que já não é mais a gente que vive, mas Cristo vive na gente? Porque o poder agora que trabalha no nosso corpo é o poder de Cristo Jesus. Olhe, por favor, porque às vezes nós estamos vivendo casos de doença, casos de problemas de relacionamento, casos de problemas interiores com o coração da gente. E às vezes, irmãos, não existe pecado nem demônio, não. Às vezes é só o Senhor querendo manifestar a glória dele, porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Caso contrário, a nossa autossuficiência e arrogância é assim: no que depender de mim, eu faço sozinho. Sou eu mesmo, eu sempre fiz, sempre foi na minha força, sempre foi no meu braço. Eu, quando falo, faço. A gente é muito bobo. Tem uma segunda coisa que esse texto ensina para nós, dos versos 10 a 12. O texto bíblico diz para a gente que quando a gente olha para um lado e para o outro, a gente não vê uma saída. Aqui temos um problema. Eu não julgo essa gente. Talvez eu fizesse pior. Ao aproximar-se Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, eles clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para a gente morrer no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Você e eu podemos esconder o que a gente é para quem está do nosso lado. Eu posso te mostrar um personagem aqui, muito bonitinho que eu sou. Eu posso chegar aqui, passar um óleo de peroba na cara e mostrar para vocês qualquer coisa que quiser. Eu posso sorrir, posso me alegrar. Agora, tem uma capacidade pedagógica que só o deserto tem. O deserto tem a capacidade de revelar o coração da gente. Esses caras estão morrendo de medo. E eles não só estão morrendo de medo. Eles estão mostrando que eles preferem a escravidão do Egito a morrerem com Deus. Eles preferem a segurança da escravidão do que confiarem na palavra de Deus. Aí quando eu olho para isso, eu caio. Eu estou dizendo que eu caio porque, por favor, irmãos, a gente precisa ser honesto aqui um com o outro. Às vezes a gente está agarrado no pecado e a gente não sai. Porque a gente não confia que Deus pode dar mais e melhor para a gente. Mas se eu abandonar isso aqui, não vai me sobrar nada. Mas não, Rômulo. Não, gente, é isso mesmo. A falsa segurança que o pecado dá para a gente tem isso. A gente faz acordo, a gente negligencia princípio, a gente negligencia a vontade de Deus. Porque no final das contas, a gente não confia na providência. A gente acha que acabou. Só que por outro lado, a gente não está disposto a dar um passo de fé e dizendo: Ele não falou que ia levar a gente para a terra? Ele não falou que ia levar a gente para a glória? Ele não falou que Ele ia levar a gente para uma terra que mana leite e mel? Então, peraí, se a gente está parado nessa situação aqui, eu posso não conhecer o caminho, mas eu sei quem prometeu. Isso aqui não é o fim. Só que não é o que acontece com a gente. Porque o deserto expõe a nossa incredulidade. O deserto expõe exatamente o nosso coração.
E muitos de nós preferimos, ao invés de dar um passo de fé até o Senhor, a gente prefere ficar agarrado no pecado. A gente, no final das contas, tem dificuldade em acreditar que tudo que saiu da boca de Deus é verdade para a gente. A gente tem dificuldade em acreditar que se a gente se entregar para o Senhor e viver com Ele, mesmo no deserto, é melhor viver com Ele do que agarrado lá atrás no Egito. Do que com saudade do Egito. Não adianta a gente querer andar com o Senhor e viver com saudade do Egito. Não adianta, gente. Só que, sabe o que acontece? A gente consegue mentir para todo mundo. Você consegue mentir para mim, para quem está do seu lado. Só que o sofrimento tem essa capacidade de expor a nossa incredulidade. Então, por favor, meus irmãos, quando não existe para onde ir, provavelmente você vai ser levado a uma provação do seu coração tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que os seus pecados vão todos aparecer. Qual é a decisão que você precisa tomar? Não fica agarrado no pecado, toma uma decisão correta e coerente de confiar em Jesus. É na vida conjugal, são nos seus negócios, é no seu trabalho. Escolha obedecer, escolha confiar. Pastor, mas confiar vai ser mais difícil. Eu entendo, é deserto. Pastor, confiar vai levar a gente para um caminho mais longe, vai doer mais, eu entendo, mas é melhor confiar do que ser infiel. É melhor confiar não naquilo que a gente está vendo. É melhor a gente confiar no caráter de quem prometeu. Então, se você e eu precisamos abandonar práticas pecaminosas ou qualquer alienação que a gente faça com o nosso coração e as nossas emoções a qualquer coisa que seja pecaminosa, a gente precisa abandonar esse negócio. Por quê? Porque é melhor a gente obedecer e passar o deserto, porque tem nuvem e tem fogo para proteger a gente do sol e para aquecer a gente no calor, no frio. Irmãos, essa para mim é a parte mais difícil aqui. Mas vamos para uma terceira, nos versos 13 a 16. Olha como é. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vocês veem. E olha como é curioso agora. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Que palavra difícil. Acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Moisés, resumo, Moisés, você está orando por quê? Eu já disse para você o que você tem que fazer. Você está gastando tempo aqui agora, você já sabe o que você tem que fazer. Já viu o crente que ele já sabe o que tem que fazer, mas ele está tão inseguro que ele fala: eu preciso da direção de Deus. Não precisa nada, a gente está morrendo de medo. Já sabe o que tem que fazer, mas ele quer dar uma de piedoso e diz: Senhor, responde a minha oração. Já sabe, filho, já sabe. Mas vamos lá, ó. Erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar. Sabe por quê? Porque a resposta que Deus tem que dar para nós, por favor, presta atenção nisso. Deus não te deve explicação nenhuma. Zero. Deus não deve a mim e a você explicação nenhuma. Há inúmeros processos na minha vida que eu não tenho ideia do porquê. Eu já fui vítima do pecado dos outros, eu já fui vítima da falha, da negligência dos outros. Já aconteceu N coisas. E se você perguntar para mim, eu não tenho a menor ideia do porquê N coisas aconteceram na minha vida. E de verdade, vocês se lembram de Jó? Você tem ideia de quantas perguntas Jó fez para o Senhor? 100. Sabe quantas Deus respondeu? Nenhuma. Nenhuma. Jó era homem íntegro e fiel. Porque Deus não deveria e não deve explicação nem a mim nem a você. Mas tem uma coisa que ele nunca deixou de fazer, nem com Jó, nem comigo, nem com vocês. Deus não te deve explicação, ele te dá direção.
Diga ao povo que marche. Hoje vocês vão ver quem eu sou. Às vezes a gente é colocado em processos que a gente não entende, gente. Às vezes a gente é colocado em circunstâncias e vive circunstâncias que a gente não entende. O que a gente pode ouvir? A gente sempre pode ouvir não por quê? Porque Deus, embora não é pecado perguntar a Deus por quê. Se te ensinaram que você não pode perguntar a Deus porque é mentira. Você pode perguntar, você pode questionar e não vai vir fogo do céu para lamber você. O Deus do cristianismo não é um sanguinário louco por vingança. Não. Mas Ele está olhando para mim, para você e dizendo assim: Rômulo, você não precisa me perguntar por quê. Desde que você confie que eu tenho para você o melhor. Eu vou te dar direção. Eu não vou te explicar por quê. Eu vou te dar direção. É direção. Eu sei para onde eu caminho. Agora dá para você ouvir o nosso irmão apóstolo Paulo dizendo assim: eu sei em quem tenho crido. E eu estou bem certo de que Ele é poderoso para quê? Para me guardar até o dia final. Paulo, por que você está preso? Você foi tão fiel? Não sei. Eu sei que eu tenho crido no meu Senhor. Eu só sei que eu tenho crido. Paulo, mas foi todo mundo contra você. Tudo certo. Eu sei que o Senhor me livrará da boca do leão. E eu sei que o Senhor me livrará para o seu reino de glória. Porque eu só tenho direção, eu não tenho porquê. Por que Israel está ali? Eu não sei. Eu só sei que é o seguinte: olha para o mar, marcha. Porque, irmãos, no final as ordens são: não tenham medo, aquietem-se e vejam. E olha que coisa curiosa. Ele diz: por que vocês estão clamando? Marchem. Olha a tensão entre Deus mandar ficar quieto e Deus mandar agir. Eu acho isso aqui muito legal. Por quê? Porque fé não paralisa a gente. Fé faz a gente obedecer mesmo sem entender. E não é irracionalidade. É testemunho interno do Espírito. Não é irracionalidade. Existe um Deus maior, soberano, supremo, infinito, que governa todas as coisas pelo poder da sua palavra. E eu sou pó, eu sou nada. E eu vivo por aquilo que sai da boca dele, ponto. Eu só sigo uma direção. No momento em que eu não sei para onde ir, o que eu faço? Eu sigo uma direção. Então, Deus está dizendo: anda. Verso 21 e 22. Tem um quarto ensinamento aqui. Nos versos 21 e 22. O texto bíblico diz para a gente: então Moisés estendeu a mão sobre o mar. E o Senhor afastou o mar e o tornou em seca, como um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e a outra à esquerda. Sabe o que eu acho muito bonito aqui? Vocês já perceberam que Deus, parece que Ele tem um senso de humor. Mas é só porque Ele precisa nos levar ao limite para quebrar a nossa autossuficiência. Porque é sempre no nosso limite que Deus age. Como pode? Deus sempre age no nosso limite. Porque se você parar para pensar, Ele poderia ter feito, por exemplo, com que Daniel não tivesse ido para a cova. Mas por que Ele tem que deixar o drama chegar num ponto tão profundo? Por que Ele precisa, às vezes, deixar Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro de uma fornalha? Será que Ele não podia ter dado um jeitinho brasileiro e resolvido isso antes com emenda parlamentar? Não. Sabe por que não? Porque Deus sempre vai agir aonde a gente não consegue. Ele deixa a gente chegar no limite, que é exatamente para mostrar para mim assim: Rômulo, será que agora você consegue confiar no meu poder por você? Será que agora você consegue confiar em mim? É sempre no limite. É no limite da saúde, é no limite da família, é no limite do relacionamento.
é quando a gente perde alguém querido, é quando alguma reviravolta acontece, é quando a gente vive um drama. Mas o que é curioso, o mesmo Deus que direciona é o mesmo Deus que não está... Percebam, irmãos. Vê se por essa analogia fica mais fácil. Eu estou ficando velho e eu sou de 84. Então, a primeira televisão que eu tive no meu quarto, a gente tinha que levantar e girar assim para mudar o canal. Eu não lembro a marca. E quando ela não funcionava, a gente tinha que colocar o bombril. Então eu sou dessa época. Se você não viu isso, quer dizer que você perdeu uma coisa que você não precisava na vida. A analogia é a seguinte. Seja sincero. Você prefere... Tá. O que a gente fazia? Quando dava propaganda na Globo, a gente mudava para Manchete, porque não tinha Record. Não é? Aí quando dava propaganda na Manchete, a gente virava para o SBT. E aí a gente voltava para a Globo. Beleza? É melhor você fazer isso, ou honestamente você sentar, como você vai fazer agora à tarde, vai assistir o Vasco ganhar de 3-0. Hã? Posso ouvir um glória a Deus? Tem um irmão ali que falou aleluia. Levantou a mão. Isso é um brado de vitória. Vamos, volta para cá. Ai, ai. Não é melhor? Você está sentadinho. Hein? A gente é de Campo Grande. Quem aqui, 30, 40 anos atrás, tinha ar-condicionado em casa? Ar-condicionado para nós daqui, da região, lá em Rive não tinha não. Era um ventiladorzinho assim, ó, Kleber, azul, não é aquele da Gurijica. Ele parava de funcionar, Jean. Aí sabe como é que você fazia? Quando ele parava de funcionar, você fazia assim, ó, 1, 2, 3, que é para ele voltar. Não é? Isso era o nosso ar-condicionado. Sentados. Um calor de Cariacica, gente, misericórdia. Um barrão aqui nesse lugar. Não é melhor? Sentado agora à tarde. Você tem ar-condicionado central na sua casa. Tem uns irmãos aí que tem. Inclusive, vocês podiam me chamar mais, hein? Toma um café. Porque agora eu estou indo tomar café na casa de vocês estão chique, hein? Eu estou tomando arábica na casa de vocês. O que está acontecendo? Antigamente eram uns conilon ruim. E os irmãos compravam uns extra forte, que eram aqueles com gosto de palha. Agora vocês estão... É porque eu vou na casa de vocês? Vocês estão fazendo isso? Uns arábica. Clarinho. Estou falando... não sei se é por aí, mas eu não sou tão importante assim. Mas não é melhor... aquele controlezinho na mão. Não é, gente? Honestamente, conforto. Vamos ser honestos. Não é melhor conforto? Só que qual é o problema do conforto? Conforto, assim como a zona de conforto, faz com que você não pense mais no valor das coisas, na dificuldade das coisas. Com todo respeito, não há geração melhor e pior. Tá? Cada geração vai ter as suas dificuldades. Mas essa galera lá de trás, eles sabem o valor do que é passar aquele perrengão, sabe? Aquela dificuldade zona, daquele calorão, com conilon ruim quando não tinha que esquentar à tarde o que bebeu de manhã. Porque a gente está atrás de conforto na vida. E está tudo bem, você não vai ser crucificado por isso. Só que a vida da gente não é sobre conforto. É sobre como Deus quebra a nossa autossuficiência para vivermos para Ele. E aí, para quebrar a nossa autossuficiência, não dá para ter uma vida de conforto, porque a gente abaixa a guarda. Eu vou ser extremamente chover no molhado. Davi caiu aonde, gente? No meio da guerra? Não. O texto bíblico é incrível. Na época dos reis irem para a guerra, Davi passou sandal e foi tomar sol.
É. Davi foi tomar banho de piscina no palácio, tranquilo, ouvindo trap. Tá lá Davi, olhando para a vida dos outros, pega um binóculo, vê a casa do vizinho. Vocês não fazem isso não, hein? Rapaz, tem cara louco, hein, no mundo, hein? Pegou o binóculo, olhou e falou, Batseba. O que deu depois? A desgraça que virou a vida de Davi. Gente, não é sobre conforto. É sobre como Cristo é formado na gente. A gente precisa pensar nisso, porque Deus vai agir no limite. Não é porque nós não vamos confiar nas coisas que nós vamos fazer, a gente tem que fazer, mas Deus frequentemente deixa a gente chegar no limite para Ele mostrar para a gente que às vezes o casamento chega no limite, a decisão não é abandono, é sinal para Deus quebrar a nossa autossuficiência e sinal sempre para Ele manifestar o poder dEle. Porque vocês sempre testemunham da glória de Cristo, sempre nos momentos de maiores aflições. É sempre no momento da maior dor que você diz assim, cara, o Senhor agiu. Nos versos 23 a 28, a gente vai aprender uma outra coisa para eu poder encerrar. Porque o que acontece aqui no mar é muito interessante. Observem comigo. Primeiro, eu queria que vocês olhassem o movimento. Eu acho ele muito bonito. Olhem comigo a partir do versículo 19. Deus disse que faria o que Ele fez. Quando Deus disse que faria o que fez, a seguir, o mar está aqui, o Egito está vindo aqui. A seguir, essa parte para mim é a mais maravilhosa. O anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, ele saiu da frente do exército. E aonde o anjo de Deus se colocou? Olha o verso 20, lê comigo. Deus se colocou entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro. De modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Enquanto Israel caminhava, os egípcios não podiam ver no meio do caminho. Que coisa, né? E aí entra, para eu poder terminar, o verso 23. Os egípcios os perseguiram e todos os cavalos e carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar, no fim da madrugada, porque foi o tempo da fuga. O tempo em que Deus se colocou no meio entre Israel e os egípcios foi o tempo em que Israel conseguiu chegar do outro lado. E os egípcios, no meio da escuridão, eles ficaram no meio do mar. E aí o texto, você já sabe que eles chegaram do outro lado. Moisés bate de novo no mar e ele desce. Gente, olha para cá, por favor, para eu terminar. Há 2000 anos, teve alguém que se colocou entre nós e o Egito. Há 2000 anos, alguém abriu os braços para iluminar o seu caminho, mas para cegar as trevas. Há 2000 anos, Deus estava abrindo um caminho para a gente passar para o meio do mar, para entrar em Canaã. O anjo de Deus se colocou entre nós e os egípcios há 2000 anos, para poder iluminar o nosso caminho, para poder liderar o nosso caminho. A gente pode passar agora em águas tranquilas, porque o mesmo Deus que liberta é o Deus que julga. Nós fomos julgados há 2000 anos e podemos passar em paz. Paulo diz isso em Coríntios capítulo 10.
nós fomos batizados naquele mar. E ele diz que Israel foi batizado naquele dia. E o batismo de hoje é um símbolo exatamente daquilo que aconteceu no mar, Paulo diz. Porque nós fomos perdoados pelo Senhor. E nesse exato momento, a nossa única coluna de fogo e a nossa única nuvem continua nos protegendo. Irmãos, nós temos Cristo. Nós temos Cristo. O mesmo Deus que julga é o Deus que salva. Esse mundo está julgado. Enquanto a gente cantava, eu mudei a ilustração do que eu faria agora, porque eu acho que a última música que a gente cantou, ela é tudo que está escrito aqui. Lutamos batalhas que Cristo já venceu. Não importa o que vai vir. A gente vai descansar. Eu não conheço o amanhã, mas eu já sei que Ele fez. Eu estou lutando uma batalha que Cristo já venceu. Quando eu não sei para onde ir, uma certeza eu tenho no meu coração. Vocês se lembram do Jó? No meio daquele caos, qual é o grito do Jó no capítulo 16? Eu sei que o meu Redentor vive. Vocês têm Cristo, irmãos. Às vezes a gente não tem dinheiro, mas a gente tem Cristo. Às vezes a gente perde a saúde, mas a gente tem Cristo. Às vezes a gente está em momentos de aflição, mas nós temos Cristo. Às vezes nós não sabemos a direção que nós vamos ir, mas nós temos Cristo. Às vezes nós não conseguimos entender os processos que nós estamos vivendo, estamos imersos nele, mas nós temos Cristo, irmãos. Nós temos Cristo. Nós temos Jesus Cristo de Nazaré. A gente sabe para onde a gente está caminhando. Canaã é logo ali e Ele vai nos guiar até o seu reino de glória. Nós não podemos nos esquecer disso. Nós não estamos no lugar errado, na hora errada. Nós não somos as pessoas erradas. Cristo, o Supremo Senhor e Salvador, vai nos guiar. Nós não podemos nos esquecer disso. Onde os meninos estão? Vem cá na frente para a gente poder cantar uma última canção. E eu só quero terminar dizendo para vocês o seguinte. Milagre de Deus e a ação de Deus na nossa vida não é um fim em si mesmo. Vocês se lembram, Lázaro foi ressuscitado, mas ele morreu de novo. Porque não é um milagre pelo milagre. A mulher do fluxo de sangue, ela morreu de novo, ela foi curada, mas morreu de novo. O povo que teve pão e peixe multiplicado, o pão e o peixe acabou. E eles tiveram que trabalhar para o de novo, porque milagre não é um fim em si. Milagre, na verdade, é um meio para formar a fé no coração da gente. Neste exato momento, o Senhor Jesus quer formar o caráter dele dentro de mim e dentro de vocês. Então, por favor, se você está sem saída em alguma área da vida, não é uma falha. Não é falha do processo. Necessariamente não é Satanás nem pecado. Pode ser Deus te direcionando para te quebrar. Para moldar Cristo em você, para acabar com a autossuficiência. Então, olha só, o nosso desespero revela muito mais do nosso coração do que do amor de Deus por nós, irmãos. E aí, para os corações desesperados, Jesus Cristo está dizendo assim, continua marchando, calma, e anda, calma. Mas é mais do que isso. Porque Deus não está precisando da minha e da sua capacidade. Você consegue entender isso? Deus não está precisando da minha e da sua capacidade. Se você é um sucesso, louvado seja Deus. Se você é competente, louvado seja Deus. Mantenha-se assim, trabalhe muito mesmo, seja um cara bom, mas Deus não está dependendo disso. Deus não está dependendo da minha e da sua capacidade. Deus quer a minha e a sua dependência. Quando a gente não tem mais o que fazer, é sempre quando o Senhor começa a agir na vida da gente. Por quê? Porque o impossível, gente, nunca é o fim. É sempre palco para a glória de Deus na vida da gente. Meus irmãos, Deus nunca abre caminho para quem tem alternativa. Deus está sempre abrindo caminho para quem chegou ao fim de si mesmo. Deus está sempre abrindo caminho para quem chegou ao fim de si mesmo. Às vezes eu olho e digo,
Senhor, eu não tenho mais condição. Senhor, para mim não dá mais. Quantas vezes, irmãos, eu, Rômulo, olho e digo, Senhor, para mim não dá mais. Não dá mais isso, não dá mais aquilo. Não dá mais isso, não dá mais aquilo. E o Senhor sempre vem, irmãos. O Senhor sempre vem. Aí eu posso testemunhar para vocês. O Senhor sempre vem. O Deus de vocês não tem os olhos fechados, nem os ouvidos fechados. Eu fui pregar num lugar ontem, de manhã. Eu vou terminar já, tá, gente? Eu fui pregar ontem num lugar de manhã. E eu vivi uma experiência com o Senhor tão grande. Deixa eu dividir com vocês em 1 minuto. Eu terminei de pregar. E aí, como todo sermão, como eu estou pregando aqui. Dividi isso com o Jader ontem. Nós fomos fazer uma visita juntos, eu dividi com ele. E eu terminei, o pastor da igreja olhou para mim e falou assim, o irmão quer falar mais alguma coisa? Depois de eu ter falado 1h15. Eu falei, não quero falar mais nada. Aí ele olhou para mim e falou assim, então deixa que eu falo. Daí ele pegou o microfone e só falou assim, irmãos, eu preguei um sermão desse aqui, igual eu prego com vocês. Irmãos, quem quer entregar a vida para Jesus, vem aqui na frente. Aí eu olhei, eu sou presbiteriano, né? Aí eu olhei aquilo assim, aquela galera toda. Cara, no meu coração só vinha assim, eu amo essas pessoas. Eu amo essas pessoas. Eu amo essas pessoas. E eu tô quieto, eu sou presbiteriano. Eu tô quieto. E dentro de mim só vem, eu amo essas pessoas. E quando eu tô calado, o pastor olhou e falou assim, pastor Rômulo, o senhor vem orar por essas pessoas aqui agora. Eu falei, eu sou presbiteriano. Enquanto eu orava, a única coisa que Deus trazia no meu coração é assim, eu amo essa gente. Eu amo essa gente. Eu amo essa gente. Jesus te ama. 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 Você não pode se esquecer disso. Jesus te ama. Olha para mim aqui, por favor. Jesus te ama. Jesus ama vocês. Vocês são amados do Pai. Você pode estar numa praia e um exército vem, Jesus te ama. Não terminou não, Jesus te ama. Você vai se encontrar com Ele, Jesus te ama. Ele morreu por nós, porque Ele te ama. É dia de amor de Jesus por nós. É deserto, gente. É deserto. É deserto, mas tem amor de Deus por nós. Tem amor de Deus para vocês.